Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Smile, Sorria, filme dirigido e escrito por Parker Finn, sua estreia como realizador de longa-metragens, mas o longa é baseado no curta do Parker Finn chamado Laura Hasn't Slept, lançado em 2020. Esse é um lançamento da Paramount. A Paramount está com uma estratégia promocional muito forte em investimento de marketing e também apostando no resultado de bilheteria do filme. Tanto é que fez questão de garantir visibilidade e um circuito simultâneo no mercado internacional. E levando em conta justamente o histórico da distribuidora, eu tenho absoluta certeza que esse é o ponto de partida para uma nova franquia de terror. Eu fiquei bem surpreso e envolvido com a direção, com o trabalho técnico do Parker Finn, colocaria, aliás, como um dos destaques do terror de 2022 nesse quesito técnico. Já não gostei tanto assim da narrativa e vou explicar o porquê durante esse comentário, mas tem uma base em Smile que é muito simbólica e que atrai a curiosidade do espectador, que é a seguinte: ressignificar o sorriso, atrelar o sorriso a uma maldição. E é isso que me gerou alguns problemas quanto à temática, por exemplo, porque Smile é mais um filme de terror que busca montar uma grande alegoria sobre traumas. E nós temos vários aí, especialmente nos últimos 3, 4 anos. O que eu quero dizer é que a partir do sorriso você tem um baita potencial para marketing, propaganda, só que durante a exibição do longa-metragem você tem 3 cenas onde isso é realmente desenvolvido. No mais, o filme me pareceu longo demais e com alguns problemas criativos também para lidar com o encerramento. Considero o final de Smile como um dos mais insatisfatórios do terror nesse ano. Então tá na balança, né? Uma baita direção, mas a conclusão do filme é bem fraca. Após testemunhar a morte brutal de uma paciente, a Dra. Rose, interpretada por Sosie Bacon, começa a ter experiências assustadoras de vozes e visões, que acabam se relacionando justamente com os relatos da sua paciente. Em busca de respostas, Rose descobre uma cadeia de acontecimentos bizarra e teme pela sua própria vida. Como eu falei, a questão da direção de Smile é excelente e surpreendente. Tem que bater palma porque é um diretor estreante. A aposta é, por exemplo, em ângulos invertidos, você tem a questão da aproximação também para um objeto, o close que conta muito e a alternância de pontos de vista, que se torna especial dada a maldição que existe no filme. A câmera também se torna uma participante fundamental na construção desse medo de terror, tensão, que, claro, desperta atenção especial para o terror psicológico, quando você tem algo muito grave acontecendo e aí você tem o movimento da câmera buscando diferentes reações. É muito bacana de conferir. A partir da premissa simples do sorriso que se torna sinônimo de desgraça, Smile consegue gerar medo a partir de um episódio traumático que atinge Rose e que afeta também suas relações familiares e seu ambiente de trabalho. Mas o filme tem 2 horas de duração, pessoal, e ele não tem conteúdo para justificar essas 2 horas de duração. Nós acompanhamos a vida da Rose durante alguns dias, justamente no desenvolvimento dessa desgraça que atinge simbolicamente a questão do sorriso, estabelecendo também uma ponte passado-presente que de certa forma é justificada, mas aí cai para um tipo de clichê do terror psicológico que está super batido e que infelizmente Smile acaba tomando esse rumo. Não sei até que ponto para priorizar também uma continuação, mas não é aquele filme completo, fechado, aquele terror que se destaca por conta própria. A questão do sorriso, como eu disse, ela é atrativa, mas para justificar metáforas, alegorias sobre traumas, não é o suficiente. E eu acredito, aliás, que Smile precisaria de um corte bem melhor, um corte mais dinâmico, enxuto, porque existem algumas cenas do filme que parece que o diretor ele acabou gravando para um outro projeto ou mesmo para uma versão alternativa de Smile, que está tão comum, especialmente no gênero terror, receber versões alternativas, finais alternativos como complemento, né? E essas cenas elas estão completamente deslocadas no filme e elas surgem como uma espécie de delírio. Também é algo difícil de lidar, mais uma vez, levando em conta a conclusão do filme. O que é destaque mesmo é o trabalho do diretor. Existem muitas cenas em que você tem a omissão da trilha sonora justamente para ter um ambiente carregado com a questão do que pode acontecer a seguir, quais vidas estão em risco, junto de uma investigação paralela com várias imagens bem pesadas. São pequenos cortes de alguns segundos, mas que mostram o tamanho do estrago, digamos assim, e que mostram também o tamanho das consequências que podem acontecer. O diretor também desafia o público ao levar em conta a maldição envolvida a partir do sorriso, que é simbólica, é curiosa, mas que não está bem desenvolvida, pelo menos nesse filme, na minha opinião. Para propaganda, mais uma vez, é maravilhoso, tanto é que
na Liga de Beisebol dos Estados Unidos, eles fizeram recentemente todo um marketing especial que ganhou bastante visibilidade, especialmente com pequenos vídeos, né, no Twitter lá da pessoa sorrindo, etc. Aí você vai ver a aplicação disso no filme. Olha, a aplicação disso no filme, ela tá envolvida em 3 cenas e as 3 cenas estão no trailer. Mas eu gosto também de como o diretor desenvolve o terror a partir da total degradação do estado psicológico da protagonista, que começa a ter dúvidas também sobre suas condições e que nota que precisa de respostas imediatamente. E aqui eu preciso citar algo que está completamente vinculado a outras narrativas do terror contemporâneo, pensando não em um filme, mas sim na abertura para uma franquia. E nós tivemos vários exemplos recentes. Um leque de dúvidas, essas dúvidas não são respondidas propositalmente para gerar a curiosidade do público para o que vai vir a seguir. Então, só nesse filme, Smile, você poderia pensar numa sequência e até mesmo em um spin-off, porque eles acabam citando o Brasil no meio disso tudo. Então não duvido, por exemplo, de um spin-off de Smile no Brasil, e você tem que levar em conta isso porque é a tradição das distribuidoras, né? Pensar em cada vez mais projetos em um curto espaço de tempo. A atriz Sosie Bacon, ela acaba carregando o filme porque nós temos aquela narrativa que está voltada para uma personagem. Como essa personagem acaba observando as suas relações e como acaba lidando com essa maldição. E aí vem uma questão interessante sobre a maquiagem também, de como o filme se preocupa em criar uma imagem da protagonista, e aquela imagem que ela acredita que pelo menos não vai gerar preocupação nos seus familiares e também nos profissionais do ambiente de trabalho, para tentar mostrar que está tudo bem quando não está tudo bem, quando ela precisa de respostas urgentemente. O filme também desenvolve tópicos sobre trauma, a ponte passado-presente, como eu disse, que não fecha, não se vincula com a narrativa proposta em 2 horas de duração, que torna o filme bem repetitivo mesmo. Vários pontos sobre a progressão da questão que envolve o sorriso e a própria Rose, a protagonista, que parece que ficam para depois. Sabe, deixa para uma sequência, deixa para uma prequel, outra hora a gente responde o que está acontecendo agora, para pelo menos você ver que existe uma questão interessante sobre esse sorriso amaldiçoado. Smile vende basicamente essa ideia para o futuro e não aproveita justamente a ideia do sorriso no filme que tem esse destaque. Para Smile, eu dou nota 6. E aí, quando você compara com outros longas com temáticas parecidas, eu poderia citar It Follows, Corrente do Mal, Smile fica abaixo quanto ao desenvolvimento. O trabalho técnico é espetacular. A história em si, ela deixa a desejar. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!